Olá, paz do Senhor, estamos ao vivo nesta noite, agradecendo a Deus pela oportunidade que Deus tem nos dado na noite desse dia, de estar presente mais uma vez aqui para glorificar e exaltar ao nome do Senhor e para aprender mais uma vez dessa lição da escola dominical desta noite, para a glória de Deus, participar com o nosso diácono, o irmão Vinícius, desta noite, para a glória de Deus, trazer ensinamento para nós. Batendo o irmão Vinícius. O Vinícius está Vinícius, o senhor está me ouvindo? Amém, irmão Renato. Pai do Senhor. Amém. Está escuro. Tá escuro, é? Não estou me vendo, não. Tá me vendo, não? Não, só estou ouvindo, mas vendo não. Está escuro. Só um momento, só um momento. Sim, senhor. Então, como eu estava falando, irmão, nós vamos começar a nossa escola bíblica nesta noite, para a glória de Deus. E também agradecendo já os irmãos que estão aqui. Nós vamos estudar a terceira lição desse trimestre, os valores do reino de Deus. O nosso irmão Diácono, o nosso irmão Vinícius, vai trazer para nós ensinamento nesta noite, para a glória de Deus. E nós vamos aqui aprender junto com o nosso irmão a lição de número 2, número 3. Jesus, o discípulo e a lei. Nós vamos aprender nesta noite. Esteja conosco. Também se inscreva lá no nosso canal. Também deixe lá o seu like. Participe conosco. Faça sua pergunta aqui da Escola Dominical. Nosso irmão Alcides Júnior. Pai do Senhor, irmão Alcides. Para a glória de Deus, está conosco também nosso professor, irmão Alcides Avelino. Nosso irmão e amigo, graças a Deus. Estamos aqui nesta noite. Você que não tem sua lição, compre sua lição da Escola Dominical. É muito bom para você aprender a palavra de Deus. Para aprender a palavra de Deus. E nós estamos aqui nesta noite para aprender a palavra de Deus. Nosso diabo, amém. Agora. Agora. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmão Vinícius. Pai do Senhor, irmão Renato. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Tudo bem com o senhor, meu diabo? Sim, senhor, irmão Renato. Graças a Deus por mais essa oportunidade de estar com os irmãos, de estar com a sua pessoa, para juntos estarmos aprendendo a santa palavra de Deus nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmão Vinícius, vamos dar início ao nosso escola dominical. O senhor apresenta a lição e depois já fica à vontade. Depois o senhor apresenta, lê a leitura, a gente ora e o senhor já começa o ensinamento. Amém? Amém, irmão Renato. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Queremos louvar a Deus por esta oportunidade feliz que o Senhor tem nos concedido de estar aqui mais uma vez, não é? Para juntos estarmos aprendendo a santa palavra de Deus. É sempre bom atentarmos para o ensinamento da palavra de Deus, não é? Atentarmos para as orientações de Deus e assim soma, não é, irmãos, para avançarmos no que diz respeito à fé, no que diz respeito à nossa vida espiritual. Amém, meus irmãos? Queridos, conforme o nosso irmão Renato, queremos aqui fazer a apresentação da nossa lição que estaremos com alegria abordando na noite deste dia. Queridos irmãos, estamos de posse da lição de número 3, a lição que estaremos estudando nesta noite, não é, irmãos? Segundo trimestre, não é? Abordando uma lição muito proveitosa, muito maravilhosa, e acredito que será de bênção para a nossa vida
durante esse segundo trimestre. Amém, meus irmãos? Queridos, estamos na lição de número 3, que tem por tema Jesus, o discípulo e a lei. O textuário nos diz: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20. A nossa verdade prática, irmãos, nos informa: os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça baseia-se na nova aliança em Cristo. Nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica em classe, irmãos, está baseada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 5, versículo de 17 a o versículo de número 20. A apresentação da lição, meus irmãos, ela tem 3 objetivos e dela queremos discorrer nesta oportunidade. Primeiro, mostrar que Jesus cumpriu toda a lei. Segundo, comparar a letra da lei com a verdade do Espírito. Terceiro, conceituar a justiça do reino de Deus. Amém? Esses são os objetivos da lição. E esta lição, irmãos, estaremos abordando, como sempre, 3 pontos, certo? Dentro desses pontos, alguns subtópicos que estaremos também discorrendo. O nosso primeiro ponto nos diz: Jesus cumpriu toda a lei. O primeiro subponto nos diz: Glória a Jesus. Subtópico nos diz: Jesus não veio destruir a lei. Não é? Terceiro subtópico nos fala: Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. O nosso segundo ponto, o nosso segundo tópico: a letra da lei, a verdade do Espírito. Primeiro subtópico: o que a expressão letra da lei significa? Segundo subtópico: a perspectiva teológica da lei. Terceiro subtópico: a lei e a verdade do Espírito. Quarto subtópico: qual o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Não é? Temos aqui o nosso terceiro tópico, não é, irmãos? Que fala acerca do reino de Deus. Quem é grande no reino de Deus? Isso é uma pergunta. Segundo subtópico: a justiça do reino de Deus. Esse aí, irmãos, é a apresentação. Está aqui a nossa apresentação da lição que estará sendo abordada nesta noite, pela graça de Deus. Irmão Renato. Pode fazer a leitura, irmão? Depois nós oramos. Vamos orar? Não, a gente lê primeiro, depois a gente ora. Sim, a leitura, isso, irmão. E esquecendo, ó. A leitura bíblica em classe. Apresentamos a lição e está faltando a leitura. Vamos lá. Para quem não está de posse da lição, meus irmãos, a lição, como já falamos, ela está inserida, não é? A leitura está inserida, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 5, versículo de 17 ao versículo de número 20. E nos diz a santa palavra de Deus, meus irmãos: não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vi abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei,
sem que tudo seja cumprido. Verso 19. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, assim ensina aos homens que serão chamados o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensina, será chamado grande no reino dos céus. Versículo 20, meus irmãos. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Amém. Vamos orar nessa noite, apresentando ao nosso irmão também o ensinamento da palavra de Deus. Por todos, irmãos, que estão enfermos, que estão enlutados, e a todos que vão ver essa live hoje, amanhã, depois. Nós vamos fazer essa oração nesse momento. Justo e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos na tua presença, ó Deus, na noite desse dia. Que agradecemos, Senhor, pela oportunidade de nos dar de estar Senhor, aqui, meu Senhor, Deus e meu Pai, estamos diante da tua presença, te agradecendo pela tua infinita bondade e misericórdia. Senhor, toma frente desses ensinamentos nesta noite, que a tua boa mão possa estar em favor das nossas vidas, as pessoas amigas que estão sendo alcançadas. Ó Deus, veja os teus servos que se encontram nós te pedimos, ó Deus, em situações difíceis, Senhor, dê vitória nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmão, já está com o Senhor. Já está com o Senhor, irmão. Amém, irmão Renato. Amém. Está travando um pouco, não é isso? Você está percebendo? Tô. Irmão Renato? Opa, tô aqui. Está me ouvindo? Tô ouvindo. Pronto. É porque está travando um pouco, tá travando um pouquinho, mas vamos lá. Tá dando para... Queridos irmãos, como já falamos de antemão, estamos diante, não é? Da lição de número 3, uma lição bastante sugestiva, e com a graça de Deus estaremos discorrendo dos tópicos, dos subtópicos. Ele já roga a oração da igreja em nosso benefício para que o Senhor nos ajude neste momento do ensinamento. Queridos irmãos, lição de número 3, não é? Os valores do reino de Deus e a relevância do sermão do monte para a igreja de Cristo, não é? A lição passada, meus irmãos, uma lição muito maravilhosa que tivemos a oportunidade de aprender em sala de aula, a lição de número 2, que falou acerca do sal da terra e a luz do mundo, não é? Uma lição bastante sugestiva, muito boa. Quem teve a oportunidade de chegar na escola bíblica dominical pôde apreciar esta lição de número 2, que foi de bênção para nossas vidas. Certo, meus irmãos? E agora estamos de posse da lição de número 3, que também é uma bênção para a glória de Deus. Mas, queridos, queremos tomar por base, para iniciarmos o nosso ensinamento nesta oportunidade, a leitura, um versículo da leitura que fizemos agora há pouco, o versículo de número 20, que fez parte da leitura a qual fizemos nesta oportunidade. Mateus, capítulo de número 5 e o versículo de número 20 nos diz a palavra de Deus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Glória ao nome de Jesus. Queridos irmãos, entendemos que Jesus, em seu ministério terreno, não é? Ele vivenciou alguns embates, vivenciou algumas turbulências, por ocasião justamente do ensino, não é? Por ocasião justamente de falar acerca do reino de Deus, acerca do reino do seu Pai.
Embates esses, meus irmãos, que, de certa forma, foi forte, não é, irmãos? Muito forte, mas Jesus ele estava preparado para os embates. Observe, meus irmãos, que os escribas e os fariseus, homens que compunham ali, não é? Compunham ali a cúpula religiosa daquela atualidade, eles batiam forte no que diz respeito ao cumprimento da lei. E observe que Jesus inicia o seu ministério trazendo o ensinamento e houve, de certa forma, algum choque, não é? E esses homens andavam, não é? Os fariseus e os escribas, a cúpula religiosa andava procurando de todo jeito pegar Jesus em alguma falha, em algum descumprimento da lei. Mas nós observamos, meus irmãos, na Bíblia, não é? O versículo que está na leitura, o versículo de número 17, nos diz: não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Esta expressão abrogar, meus irmãos, é o mesmo que anular uma lei apresentando outra, tornar obsoleto, ou ultrapassado ou invalidar. O objetivo de Cristo não foi descumprir, nem tornar obsoleto, nem invalidar a lei. Jesus veio para cumprir a lei na sua integralidade e fidelidade. Mas observe, meus irmãos, que por ocasião do ensinamento no monte, não é? Jesus teve ali, ou antes disso também, alguns embates com esta cúpula religiosa, com os representantes da lei, os doutores da lei daquela atualidade. Até porque a gente pode entender, irmãos, no contexto geral, que esses homens, não é? Esses doutores da lei, vivia a lei de forma superficial, vivia a lei de forma exterior. E desde o começo, o apontamento era que o homem pudesse viver de forma interior. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Observe que a narrativa dele, no que diz respeito a pegar Jesus em alguma falha, em algum delito, cai por terra. Porque Jesus, ele mesmo é o cumpridor da lei. Ele veio para cumprir justamente a lei. Observe, meus irmãos, que quando Deus deu a lei, não é? Estabeleceu a lei ali no antigo pacto, por ocasião do povo estar no Egito, não é? Dando a lei a Moisés. Observe que a lei, bem como também os profetas, apontavam Cristo, não é? A lei era a sombra daquilo que futuramente haveria de ser revelado. Então, a lei apontava a Cristo, os profetas mencionavam acerca de Cristo, e nós vemos em Cristo, por ocasião da nova dispensação, o cumprimento da lei. Então, Jesus não veio com o objetivo de mudar nada, ou desfazer da lei, de maneira nenhuma, de maneira alguma. Ele veio com o objetivo de cumprir, e cumpriu fielmente a lei. Se existe um homem, ou se existiu um homem que cumpriu a lei na sua integralidade, foi Cristo, irmãos. Então veja que os ensinamentos que estes homens, não é, eles davam lá atrás, era de certa forma conforme as suas próprias interpretações. E eles pegavam essas interpretações e, de certa forma, botavam cangas em cima do povo. Botavam peso, fardos tão pesados que eles mesmos não tinham condições
de levar. Ou seja, viviam a superficialidade, não é, irmãos? E não cumpria com aquilo que eles mesmos estavam pedindo para cumprir. Fale, irmão Renato, eu sei o que o senhor quer falar. Diga lá. É aquele negócio, eu faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, né? É o O caso verdadeiro é sepulcro caiado. sério. Ô, irmão Renato? Sim, senhor. Eu estou dizendo, é o verdadeiro sepulcro caiado. Por fora tá branquinho, Ju- por dentro tá podridão. Justamente. Então veja, irmãos, vejam que situação complicada. Essa situação aí, irmãos, ela é mais atual do que a gente imagina. Não é, irmãos? É mais atual do que a gente imagina. Botava uma canga em cima do povo, botava um fardo pesado em cima do povo, interpretava a lei da maneira que eles queriam interpretar e aplicava a lei de uma forma tão severa, mas eles mesmos não cumpriam. Então era algo sério. Jesus veio com o objetivo de não desfazer da lei, até porque ele observava a lei falava acerca dele, os profetas falavam acerca dele, mas ele veio para cumprir. O objetivo de Jesus, como já falamos, não foi de maneira alguma desfazer da lei. Não foi esse o objetivo de Jesus, tá certo? O objetivo dele foi aprimorar de certa forma, não é? Foi intensificar, não é? Foi aprimorar aquilo que já existia. Aquilo que já existia. O objetivo de Jesus não era desfazer. Jesus não veio com o intuito de implantar um novo rudimento religioso. Jesus não veio com o intuito de implantar um novo sistema religioso. Não foi esse o intuito, de maneira nenhuma. Jesus não era mais um, como muitos surgiram naquela época, não é? Surgiam muitos, mas Jesus não era mais um. Jesus era o cumprimento da lei. Mas eles não tinham este conhecimento, ou não se permitiam ser ensinados da forma correta. Eles interpretavam e aplicavam de acordo com os seus próprios pensamentos, os seus próprios estudos. Mas, queridos irmãos, para avançarmos, temos este ensinamento muito glorioso, não é? O primeiro ponto, meus irmãos, nos fala o seguinte: Jesus cumpriu toda a lei. Um compromisso com o passado. Então, como já falamos, quando o nosso Senhor começou a ensinar o seu propósito, nunca foi o de desconstruir tudo ou não valorizar o passado relativo ao ensino da lei e dos profetas. A expressão não pensem revela exatamente isso, Mateus 5,17. Ora, Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação ou da antiga aliança. Olha aí, irmãos, o conhecimento de Jesus. Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação ou antiga aliança ou antigo pacto era o quê? Valioso. Era o quê? Verdadeiro, bom e belo. Então, esse argumento deles, no que diz respeito a Jesus desfazer da lei, caiu por terra. Porque Jesus não ia se desfazer de uma coisa que vinha apresentando ele durante toda a história. Toda a história. Jesus não ia fazer isso de maneira nenhuma. Tá certo? Jesus tinha um conhecimento que era valioso, que era verdadeiro, que era bom e belo. O apóstolo Paulo, falando em uma de suas cartas, disse que a lei é boa. Não é, irmãos? Mas os ensinamentos deturpados, as interpretações deturpadas dessa classe religiosa, de certa forma, trouxe muito detrimento. Muito detrimento. Não é? Vamos mais à frente. Ele jamais ousara ser um revolucionário. Ou seja, irmãos, Jesus não veio com o intuito de revolucionar a situação. Não. Jesus não era apenas, ele não era mais um. Ele era Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio para cumprir a lei. Ele não era um revolucionário de maneira alguma.
Vamos mais à frente. Portanto, de um espírito destrutivo, como o apóstolo Paulo também, ele jamais ousara ser um revolucionário, portanto, de um espírito destrutivo, de maneira nenhuma, como também o apóstolo Paulo, não é? Está lá em Romanos capítulo 3, versículo de número 31. Assim aprendemos com Jesus que não é possível construir, olha aí, irmãos, um futuro bom se não preservarmos as coisas boas que os antigos nos legaram. Ou seja, a observação da lei, a observação do antigo pacto, não se podia construir outro, irmãos, de maneira nenhuma, ou construir um futuro sem antes ter a observância lá atrás. Tá certo? Então, de maneira nenhuma foi da parte de Jesus desprezado a lei. Pelo contrário, Jesus aprimorou a lei, falou de forma mais contundente, de forma mais clara, de forma mais incentiva, mais contundente, não é? Então, precisamos entender que essa classe vinha trazendo, não é, este ensinamento já há muito tempo e trazendo detrimento. O interessante é que Jesus falava de forma interior, para parte exterior. Mas o objetivo de Cristo era falar de dentro para fora, a expressão de dentro para fora. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Dando continuidade. Subtópico 2. Não veio destruir a lei. O objetivo de Jesus não era destruir a lei. Para muitos opositores, Jesus é revolucionário, destruidor da tradição recebida. Por isso, nosso Senhor foi alvo de falsas acusações dos seus críticos ou pelos seus críticos. Então, irmãos, levantavam muitos falsos, não é? Levantavam muitos falsos acerca, não é? Do ensinamento que Jesus estava trazendo, um ensinamento belo, um ensinamento proveitoso, mas o povo estava inquieto, a cúpula religiosa, os fariseus, os escribas, não é? Estavam insatisfeitos de ser todo jeito, de toda forma, pegar Jesus em algum delito, em alguma falha da lei. Mas o objetivo de Jesus era cumprir, e como cumpriu bem o seu papel. Não é, irmãos? Queridos, vamos adentrar então agora o segundo ponto, né? Para não determos muito. O segundo ponto nos diz: a letra da lei, a verdade do Espírito. O que a expressão letra da lei significa? De acordo com as cartas de Paulo, a expressão letra da lei diz respeito ao antigo concerto. Essa letra expressa os desígnios de Deus em forma de proibição escrita, que revela o pecado e leva à condenação, como nos mostra Romanos 7, não é, irmãos? Romanos 7 a 25. Em suma, dominado pela fraqueza na carne e sem força, o homem seria levado à morte diante da letra da lei. A função da lei é mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem em salvar-se. Então, qual o objetivo da lei? O objetivo da lei era mostrar a malignidade, não é, do pecado, apontar o pecado, tá certo? E a impossibilidade do homem salvar-se. Ou seja, a lei mostrava que o homem estava em situação difícil e mostrava também que o homem não tinha condição, da maneira que estava, de salvar-se. Louvado seja o nome de Jesus. Mas o que eu acho interessante, meus irmãos, irmão Renato, e a todos que nos acompanham nesta noite, o que eu acho interessante é que a lei tinha como objetivo mostrar, não é? Mostrar o pecado. E
consequentemente já apontar para Cristo, não é? Já apontar acerca de uma redenção futura, não é? A lei era a sombra do que haveria de vir, haveria de chegar, e o cumprimento é Cristo. Mas o que eu acho interessante é o seguinte, meus irmãos, é que a lei veio para mostrar que o homem estava em situação complicada de pecado e de delito, não é? Jesus, o Espírito Santo, veio convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Jesus entra como Salvador e Deus como perdoador. Louvado seja o nome de Jesus. Então, a gente observa, irmãos, nessa narrativa, que a lei funcionava como uma condução para quem? Uma condução a Cristo, era o aio, era uma condução para Cristo, não é, irmãos? A gente observa esta verdade. Queridos, vamos mais à frente aqui, o segundo tópico do tópico 2, segundo subtópico do tópico 2, a perspectiva da teologia da lei. Para os judeus, a lei expressava a sua completude por meio de uma tríplice divisão. Primeiro, moral. Segundo, cerimonial. E terceiro, judicial. A lei moral envolve os 10 mandamentos. A gente vê isso em Êxodo 20, de 1 a 17. A lei cerimonial refere-se à adoração do povo a Deus no tabernáculo, posteriormente no templo. E a lei judicial tem a ver com as diversas responsabilidades civis, individuais e sociais. Observe, irmãos, que Jesus cumpriu a lei no seu aspecto moral, no seu aspecto cerimonial e cumpriu também no seu aspecto civil. Jesus cumpriu a lei. Pelo sistema da antiga lei, havia um falso entendimento de que o homem poderia viver de maneira justa, segundo o seu próprio mérito. Olha aí, irmãos. E que, por isso, seria possível salvar-se. Veja só. Ora, o apóstolo Paulo refutou sabiamente esse falso entendimento. Gálatas 2 e o versículo 6, eu quero ler com os irmãos. Este versículo é bastante propício, não é? Esta informação é bastante propícia e quero ler com os irmãos este versículo. Gálatas 2 e o versículo de número 16 nos diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Veja só. E sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Veja que interessante. Observe que o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ele informa ou traz esta informação, esta orientação, dizendo: olha, não é pelas obras que vocês fazem, não é pelas obras que se fazem que alcançarão a salvação, mas a salvação, não é, vem por meio da fé. A fé é o caminho, não é? Não é outro caminho. Não é pela quantidade de obras que o homem realiza que o homem vai alcançar a salvação, a sua redenção. É por meio da fé. Então Paulo ensinava aos Gálatas esta verdade, dizendo: olha, não é por meio da fé que o homem é justificado. O homem não é justificado por meio das suas obras. É por meio da fé em Cristo. Precisamos entender esta verdade, irmãos. Vamos mais à frente. A lei e a verdade do Espírito. Nosso Senhor cumpriu todo o Antigo Testamento, obedecendo perfeitamente a lei, cumprindo os tipos. Veja que interessante, irmãos. Cumprindo os tipos, as sombras e símbolos
e profecia. A causa desta realidade perfeita é a morte substitutiva de Jesus. E por isso hoje os cristãos são declarados justos por mérito da obra de Cristo. Veja que maravilha, meus irmãos, esta narrativa, não é? Veja que maravilha esta narrativa, dizendo, olha, a lei, obedecendo perfeitamente a lei, cumprindo os tipos, sombras e símbolos, e profecia. A causa desta realidade perfeita é a morte substitutiva de Cristo. Então a gente vê Cristo cumprindo a lei na sua integralidade, não é? E o cumprimento da lei está até na morte substitutiva de Cristo. Então, não é mérito do homem, é mérito de Deus, não é, irmãos? Foi o Senhor quem fez. Então, o homem, ele não pode tomar para si isso. Não é pelo homem, é por Deus, é por misericórdia, é pela graça de Deus, não é? Então, a gente vê aqui claramente, não é, o cumprimento da lei. Jesus cumpriu durante o seu ministério e também até na hora da morte, Jesus cumpriu cabalmente a lei, tá certo? Mas antes o povo vinha dizendo que ele não tinha vindo para cumprir a lei, né? Ele tinha vindo para se desfazer da lei, abirrogar da lei. E isto não é uma verdade, não é, irmãos? O quarto ponto do segundo ponto nos diz, o quarto subtópico do segundo tópico. Qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? É uma pergunta. Vimos Jesus cumprir toda a lei. Nesse sentido, cabe perguntar, a propósito da lei para os cristãos, o apóstolo Paulo responde esta questão, mostrando que a lei é santa. E eu quero ler com os irmãos este versículo também, esta referência bíblica. Romanos, capítulo de número 7, e o versículo de número 12, nos diz a palavra de Deus. Por consequente, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Então o apóstolo Paulo, falando aos romanos, expressando aos romanos, ensinando aos romanos, dizendo, olha, a lei é santa. Louvado seja o nome do Senhor. A lei é santa. Então observe, meus irmãos, que os escribas estavam agindo juntamente com a cúpula religiosa, não é, irmãos? Querendo desfazer desta verdade, né? Anunciando as suas próprias interpretações e, para isso, botando cargas em cima do povo, cobrando do povo, não é, irmãos, o que eles mesmos não tinham condições de cumprir. Esta é uma verdade, certo, meus irmãos? Vamos avançando. O terceiro tópico, meus irmãos. Terceiro tópico. A justiça do reino de Deus. Quem é grande no reino de Deus? Mateus 5,18 mostra que são considerados grandes no reino de Deus os que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo. Então, quem são os grandes? Os grandes são aqueles que cumprem a lei de Cristo, que cumprem fielmente a lei de Cristo. Consequentemente, são rebaixados à condição de meros, à condição de menores, os que negligenciam, os que removem, os que separam, os que violam o menor dos testamentos. Deus não atentam para a sua instrução, que por omissão, que por transgressão. Assim como os discípulos de Cristo, os cidadãos do reino de Deus devem cumprir e ensinar a lei, divinamente a partir do poder do Espírito Santo, que transforma, aperfeiçoa e concede-nos graça e verdade.
Amém, meus irmãos? Então, quem é considerado grande no reino? Aquele que cumpre fielmente a lei de Cristo. Quem é considerado menor? Aqueles que se desfaz, não é? Aqueles que não cumprem, aqueles que removem, que separam, que violam. Um dos menores desses ensinamentos ou desses mandamentos. Esses são considerados menores. Então, quando o homem passa a obedecer e a cumprir, não é, irmãos, fielmente os mandamentos, ele é considerado grande no reino de Deus. Porque também ele traz o ensino, ensina outras pessoas. Este é considerado tópico, a justiça do reino de Deus. A compreensão da justiça do Antigo Testamento baseia-se no binômio lei e obra. Gerou orgulho pessoal e confiança nas próprias ações dos judeus para justificar a si mesmo. Então, trazendo de novo. Observe, irmãos, que por praticarem boas obras, os judeus tinham, não é? A cúpula tinha este pensamento de que, por fazer boas obras, eles estavam prontos, habilitados a adquirir a salvação por meio dessas obras. Não é? A gente observa isso aqui, por meio dessas obras. No Novo Testamento, é exemplo a respeito do jovem rico. Então, nós temos como exemplo o jovem rico, que agiu assim para atingir o supremo bem. Ele chegou para Jesus e disse: olha, Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus perguntou a ele: tens observado, conhece a lei? E ele disse: eu tenho observado desde minha mocidade. Então, a observância ele tinha e achava que por cumprir aquilo ali, ele estava pronto, apto a herdar o reino dos céus. E não é pelos próprios méritos, não era desta forma. Não é, irmãos? Então, observe a visão desses homens. Temos, por exemplo, também aqui o fariseu, que por meio de sua justiça própria, achava-se melhor do que o publicano. Irmãos, o publicano nem ousava olhar para os céus. Mas veja a oração do fariseu: Senhor, ó Deus, tenho orado, tenho dado dízimo, tenho feito tantas coisas. Não é, irmãos? Achando que pelos próprios méritos eles alcançariam a salvação. E não era desta forma. Não era por meio das obras que a justificação viria. Era por meio da fé. E era isso que não entrava na mente deles. Era isso que não entrava no entendimento deles. E Jesus veio para aprimorar, para esclarecer, dizendo: olha, não é de forma exterior. Eu quero é dentro. O negócio é de dentro para fora. O trabalhar de Deus é de dentro para fora. Eles estavam acostumados com o exterior, com a aparência. Era o que eles podiam mostrar, não é? Mas a preocupação de Cristo era de dentro para fora, não é? As tábuas da lei eram escritas em pedras, não é, irmãos? E depois em papiros, e assim avançou. Mas observe que agora, por ocasião da nova dispensação, a lei encontra-se dentro de nós. É de dentro para fora. É de dentro para fora. Glória ao nome de Jesus para todo sempre. Diz assim: mas Jesus ensina aos seus discípulos que a nova justiça no reino de Deus é interior, moral e espiritual. E não se trata mais daquela velha justiça exterior, cerimonial e legalista, ou como eles andavam, ou como eles agiam no legalismo, irmão. Por isso, a justiça exigida pelo Senhor Jesus aos seus discípulos é superior à dos escribas e fariseus. É uma justiça mais sublime, elevada, interior. Essa justiça só pode ser obtida mediante a fé. Amém, meus irmãos? Essa justiça só pode ser obtida mediante a fé. Então foi por isso que Jesus disse: olha, se a vossa justiça não exceder, não for maior
do que a dos fariseus. De maneira nenhuma vereis o reino dos céus, ou entrareis no reino dos céus. Então, a justiça de quem estar diante de Cristo, que professa a fé cristã, precisa ser mais além, mais acima, exceder a dos escribas e fariseus que vivia o superficialismo, não é? Vivia de forma exterior, mas o objetivo de Cristo sempre foi de dentro para fora, foi o interior, foi alcançar o interior do homem, tá certo, meus irmãos? No cumprimento de viver de maneira justa e piedosa, e assim entra no rei e assim entrar no reino de Deus. Eu quero concluir, irmãos, dizendo a conclusão aqui da narrativa. Jesus não veio para desfazer a lei, nem viveu como um legalista, porém soube conservar o que havia de bom na antiga lei. Ele soube conservar o que havia de bom na antiga lei, dando-lhe uma nova dinâmica de vida. Ele dinamizou a lei. Glória a Deus. O nosso Senhor, seja que nossas vidas sejam elevadas espiritualmente, semelhante ao caráter e conduta dele, deixando de lado toda a frieza espiritual e aquecido pelo Espírito Santo, abraçando o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Então, a nossa justiça, meus irmãos, para encerrar, ela deve exceder a dos escribas e fariseus, não é? Vivemos um dia, irmão Renato, vivemos um tempo muito difícil, muito complicado, não é? Em que a gente vê, de certa forma, a realidade desta verdade em nossos dias, não é? Mas que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que Cristo, Jesus, tenha realmente alcançado o nosso interior e que não vivemos só na superfície da situação, que o querer de Deus alcance o nosso exterior, o nosso interior, alcançando o nosso interior, as coisas fluem, tá certo, meus irmãos? As coisas andam, não é? E o interessante, irmão Renato, para encerrar, é que eles procuravam de todo jeito, de todas as formas, eles procuravam pegar Jesus em algum delito, em alguma falha no que diz respeito à lei. Mas Jesus veio justamente para cumprir a lei na sua integralidade e na sua fidelidade. E eles não puderam confrontar com Jesus, porque Jesus cumpriu cabalmente, até na sua morte, a lei fielmente. Ele foi até o fim. Amém, irmão Renato? É bênção. Graças a Deus, lição muito proveitosa para nós. Essa lição, os irmãos que pedem aí um resumo da lição para estudar durante a semana, está pronto. Hoje mesmo vou botar no nosso canal no YouTube. Quero agradecer a todos que participaram. Também o nosso presbítero, Manassés Luiz Manassés, ele esteve conosco. E ele sempre também faz escola dominical conosco, mas por motivo superior ele não pôde, mas ele disse que daqui vai retornar novamente à escola dominical conosco. E também nosso presbítero, coordenador aqui da Seara, aqui em Olinda, nosso irmão Marcondes, também esteve conosco, quero agradecer. Também agradecer ao nosso irmão Wilson, nosso irmão professor, historiador, nosso irmão Alcides Avelino. Também agradecer a Beth Shalom, a Scooby Lanche, todo, Mime França, escritório de advocacia, todos que estiveram conosco nesta luta, quero agradecer a presença de todos aqueles que participaram. O total deu 356 pessoas entraram na nossa live. E nós aqui estamos agradecendo a Deus por tudo o que ele tem feito. Também ao nosso professor, nosso irmão Vinícius, que trouxe a palavra de Deus. Era para estar conosco hoje também nosso irmão Kleber, sou diácono da igreja. Também nosso irmão Caio, mas por motivo superior não pôde. Mas quem sabe para a semana eles vão estar conosco. Nós estamos aqui aprendendo
a quarta lição desse trimestre tem um título, eu vou falar aqui, resguardando-se de um sentimento ruim. Então, nós vamos estudar essa lição para a semana, se Deus quiser. Vai estar os nossos irmãos aqui conosco, para nós juntos aprender. Irmão, deixe suas saudações finais nessa noite. Amém, irmão Renato. Meus irmãos, eu quero aqui agradecer, não é, a Deus em primeiro lugar, também ao nosso irmão Renato, pela confiança, não é, irmãos? Também louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos internautas. Que Deus em Cristo continue nos ajudando, não é? É importante aprendermos, é importante compartilharmos na realidade, não é, irmãos, a palavra de Deus, e acredito que tem sido de bênção para todos nós. Amém? Que Deus em Cristo continue abençoando os irmãos e oreis por nós, para Deus continuar nos ajudando. Amém, irmão Renato? Amém. Eu que agradeço o senhor, irmão, mais uma vez estar conosco, trazendo esse ensinamento rico para nós, que é a palavra Amém. de Deus. Então, nosso lema é: você já orou pelo seu filho hoje? Se você não orou, ore, interceda, peça a Deus, jejue pela sua família, porque família é projeto de Deus. Então, até a próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe o irmão Vinícius e a todos que estão conosco. Até agora, em nome de Jesus. Fica na paz, fica na Amém, paz. irmão Renato. Deus abençoe. Isso aí.